dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou estar conduzindo esse processo, né? A Daniela já fez aí uma pequena introdução do que nós vamos falar aqui hoje, né? E vou pedir a gentileza de que vocês coloquem o nome de vocês e a instituição no chat, para que a gente possa ir apoiando vocês em todo o processo, né? E a ideia desse encontro é que a gente possa aí nivelar conhecimento entre todos os clientes e já passar todas as novidades que estão acontecendo nesse processo de importação de dados. Então, a Daniela já adiantou, né, que na rede adventista, enquanto o TXT não for aí parametrizado novamente lá no IATEC, nós vamos usar as planilhas, mas com algumas questões bem importantes, né, que foram feitas de modificação. Então, a primeira questão, pessoal, é que agora, quando a gente fizer a importação por TXT, né, futuramente, quando tiver tudo parametrizado aí na rede, não precisa mais de um arquivo intermediário, que é o arquivo BAT, que faz a comunicação entre o sistema GCPEC e o sistema de folha de pagamento. Isso foi removido por conta da LGPD. Muitos hospitais falaram para a gente que não poderia mais utilizar esses arquivos de comunicação, porque estava tendo vários bloqueios dentro da instituição por conta da LGPD. Então, nós fizemos toda uma reformatação para eliminar esse arquivo BAT e não utilizar mais. Aí tem pessoas que devem estar pensando assim, mas eu não sei nem o que é esse bendito desse arquivo BAT, porque eu só usei planilha, né, até agora. Então, era um arquivo, era um robozinho que buscava informação, né, dentro do servidor do nosso cliente, buscava e trazia informação para o GCPEC. Isso não existe mais, então não precisa mais usar esse arquivo. Então, isso foi uma melhoria bem importante aí para facilitar a comunicação entre o sistema de folha de vocês com o sistema GCPEC. Hoje, tanto a importação por TXT ou por planilha estão no mesmo botão. Então, nós temos lá, dentro do cadastro, né? Quando eu vou lá no sistema GCPEC, localizo o ícone cadastro, botão azul funcionário, tem um botãozinho de importar, e agora eu posso, se eu gerar o arquivo TXT da folha de pagamento, se eu gerar a planilha em Excel, eu vou utilizar o mesmo botão de importação. Então, eu não preciso mais usar botões diferentes, isso facilita muito nesse processo. Outra questão importante é que nós incluímos os afastamentos, então agora eu consigo fazer a importação de afastamento para o sistema GCPEC. Isso vai facilitar sobremaneira todo o processo de atualização de dados de afastados. E eu vou explicar como que nós vamos fazer isso, tá bem? E aí, essa reunião ela está sendo gravada, né? Então, quem ficar com dúvida depois, nós vamos disponibilizar essa gravação. Nós vamos ter aí uma assistência individualizada para cada cliente que tiver particularidades, né? Ah, meu hospital tem essa particularidade, como é que eu faço para programar? Então, nós vamos também ter uma assistência individualizada, basta entrar em contato com o seu consultor, tá bem? Outra questão importante, agora o sistema ele vai validar a quantidade de colunas. Então, quando a gente faz importação por planilha, o que acontecia muitas vezes? O pessoal trazia as informações da folha de pagamento, fazia essa atualização às vezes manualmente e excluía uma coluna. Ah, não preciso de coluna de complemento, então ia lá e excluía a coluna de complemento. E aí o sistema agora ele vai validar, se você excluir qualquer coluna ou ocultar, excluir uma coluna, o sistema vai dizer, está faltando coluna, e não vai deixar você seguir com a importação dos dados para o sistema GCPEC. Então, sem querer, eu fui lá e apaguei, o sistema vai avisar você, está faltando coluna. Aí você precisa ir lá, trazer a coluna de volta, para que ele possa aceitar a importação, tá bem? Outra questão importante, agora nós não temos fila de espera. Então, antes, quando fazia a importação dos arquivos, a gente tinha uma fila de espera de 30, 40, até às vezes um dia inteiro, por conta da quantidade de dados que eram importadas para o sistema. Então, nós recomendamos para todos os nossos clientes que façam uma atualização mensal. E essa atualização acontece todo início do mês. Então, vocês imaginam que nós temos mais de 100 mil usuários no sistema, e todo mundo resolve atualizar no mesmo dia. Então, o sistema tinha um delay para poder reconhecer todas essas informações. Hoje, isso não ocorre mais. Então, se todo mundo resolver importar de uma vez, no mesmo horário, o sistema vai reconhecer a importação dos dados e vai dar as informações de erro. Então, agora,
seja planilha ou seja arquivo TXT, o sistema vai informar todas as linhas de erro. Então, ele não vai dizer só erro na linha 5. Ele vai dizer erro na linha 5, falta PEC, PEC inválido. Erro na linha 20, usuário já existente. Erro na linha 30, falta motivo de desligamento. Então, seja planilha ou seja Excel, as informações de erro vão acontecer igualmente, com as mesmas informações. Então, não importa qual a forma de importação que você escolha, você vai ter essas informações. Sim, Lúcio, nós vamos disponibilizar essa apresentação para vocês, tá bem? Então, todas as informações que nós estamos passando aqui, pessoal, nós vamos disponibilizar para vocês, para que vocês tenham todos os recursos necessários para poder fazer a organização, tudo bem? Então, fiquem muito tranquilos que nós vamos disponibilizar tudo que a gente está conversando aqui com vocês, tá bom? Estou gravando também essa apresentação, para no caso de tiver alguma dúvida, ai, Cláudia, eu estou com dúvida aqui, consulta lá a apresentação novamente, e você vai ter todas as informações lá disponíveis, tá bom? Então, o novo processo de atualização do GCPEC, ele tem essas 6 melhorias que foram feitas para que pudesse facilitar a vida de vocês no processo de importação e diminuir as ações manuais dentro do sistema, tá bem? Para evitar erros de preenchimento, erros de atualização. Então, nós procuramos trazer esse processo o mais automatizado possível para facilitar para vocês. Eu vou mostrar agora as colunas que compõem a planilha de importação, e essas mesmas colunas também compõem o TXT. Agora, a planilha e TXT estão iguais. Então, se eu optar por uma coisa ou por outra, eu vou ter as mesmas colunas de importação, os mesmos erros serão informados no caso de acontecer, de ter alguma divergência de informação. Então, tem algumas questões aqui que são muito importantes e que eu vou frisar para vocês, porque é onde a gente vê nos chamados essas dúvidas, né? Quando a gente está lá respondendo os chamados, por que deu erro na minha importação? Por que não importou isso? Por que não importou aquilo? Então, eu vou frisar algumas questões importantes que estão também nos documentos que nós enviamos para vocês. Nós enviamos 4 documentos. A máscara do TXT e a explicação de como construí-lo. Nós mandamos a máscara da planilha em Excel e como preencher esta planilha. Então, nós dividimos os clientes em 3 grupos, né? De manhã, nós tivemos os grupos dos clientes que usam TXT, o grupo dos clientes que usam planilhas e o grupo dos novos clientes. Aí vocês vão me falar, mas a rede adventista usa TXT. É aquilo que a Daniela colocou. Enquanto o TXT não está pronto, vocês vão precisar continuar utilizando a planilha em Excel até que o IATEC parametrize, né, o TXT para vocês poderem fazer a alimentação do sistema, né, puxando o arquivo TXT e importando do botão de importação. Tá bem? Então, é muito importante que vocês continuem atualizando o sistema pelo menos uma vez ao mês. Ou tem clientes que atualizam semanalmente por conta da avaliação de experiência, né? Tem sempre admissões, o pessoal acaba atualizando mais vezes ao mês. A recomendação é no mínimo uma vez ao mês. Então, seguimos aqui. Eu vou colocar as colunas, mas eu não vou ler as colunas e também não tenho expectativa que vocês leiam essas colunas, tá bem? Mas eu estou colocando para que vocês entendam que tem algumas colunas que elas são fundamentais e não pode faltar na planilha ou no TXT. Então, agora, né, por conta da LGPD, tem um monte de informações que alguns clientes não querem mais colocar disponível no sistema GCPEC, embora somente o Recursos Humanos tenha acesso a essas informações, tá bem? Então, assim, nome, nessas colunas que eu estou projetando aqui, nome não tem como, pessoal, obrigatório, né? Senão eu não identifico quem é o funcionário. Então, tem que estar lá o nome preenchido corretamente, o nome completo, do jeitinho que está na folha de pagamento. Agora, logradouro, número, complemento, bairro, essas são informações que não são obrigatórias. Porém, eu preciso manter essas colunas no meu arquivo de importação. Não é porque eu não quero colocar essas informações que eu vou ocultar ou vou eliminar essas colunas da minha planilha de importação.
Eu preciso mantê-las ali, e se eu não quiser preenchê-las ou não pretendo preenchê-las, isso vai facilitar muito para quem faz a alimentação manual da planilha Excel. Então, eu posso deixar essas colunas em branco e o sistema não vai impedir essa importação de dados. Agora, se eu deixar o nome em branco, aí sim. Mas o restante das informações eu não preciso, não é obrigatório esse preenchimento. Ah, mas, Cláudia, eu quero ter essas informações dentro do sistema GCPEC. Eu quero ter essas informações. Eu quero essas informações ali. Então, eu quero alimentar. Ok, continue alimentando. Tudo bem? Se eu deixar em branco, o sistema vai apagar e vai eliminar tudo que já estava lá. Agora, se eu completá-las, ele vai atualizar sempre. A segunda parte dessas planilhas, da planilha de importação, tem os seguintes dados. Vou mostrar aqui para vocês. Que é cidade, UF, que é a unidade federal, unidade da federação, né? CEP, telefone residencial, celular, e também tem a coluninha de telefone de recados. A mesma coisa, se eu não quiser preencher nenhum desses dados, eu posso deixar em branco, tá bem? Agora, eu quero ter essas informações no sistema GCPEC, eu preencho e ele vai importar. Cláudio, se eu preencher errado aqui, eu colocar onde era para escrever cidade, eu escrevi o CEP, o telefone residencial, o telefone de recados. Se eu preencher o conteúdo errado, o sistema vai considerar, porque embora esteja na coluna errada, ele está preenchido esse campo, ele vai colocar lá a informação, tá bem? Então, só cuidado na hora de preencher, porque ele não tem nenhum impedimento, ele não faz nenhum tratamento dessa informação, ele não sabe se aquilo ali é realmente o endereço da pessoa ou não, tá bem? Então, eu posso deixar em branco. Já a terceira parte aqui da minha apresentação tem algumas informações que são fundamentais. Isso, pessoal, vou precisar que você preste muita atenção e tome nota, porque são motivos de abertura de chamado frequente dentro da Fator RH. Então, assim, e-mail. E-mail é obrigatório preenchimento? Nós recomendamos que os e-mails dos líderes estejam no sistema GCPEC. Então, uma vez que que eles estão lá na minha folha de pagamento e eu inseri na planilha, o sistema vai importar essas informações. Aí, no mês seguinte, eu vou lá na planilha e elimino aqueles e-mails e importo. O que acontece? O sistema vai apagar todos os e-mails que você tinha inserido lá. Ai, Cláudia, eu esqueci de botar um e-mail do líder, fui lá e coloquei manualmente no sistema, mas não coloquei na planilha e importei a planilha, sumiu o e-mail. Sim, porque ele vai considerar a informação que está na planilha. A informação que está na planilha está dizendo que não é para colocar e-mail. Então, o sistema não sabe que você colocou ele manualmente, que não era para apagar, né? Então, ele vai lá e apaga. Então, tudo que eu insiro manualmente no sistema e não atualizo aqui na planilha de importação com aquela informação, se está vazio o campo, né, daquela determinada informação, ele vai apagar. Então, eu fui lá inserir telefone dos líderes, não coloquei na planilha, quando eu importar, ele vai apagar todos os telefones que você colocou manualmente. Data de nascimento, tem que ter o formato, tudo que tem data de nascimento, data de admissão, data de demissão, tem que ter o formato data, tá bem? Porque senão ele não vai reconhecer aquela informação, ele vai dizer data, não é possível importar essa data, está no formato equivocado. Então, agora, na planilha, ele não vai só acusar erro na linha X, ele vai dizer exatamente o erro que está acontecendo. Data de nascimento errada, data de admissão errada, data de demissão errada. Então, ele vai informar se aquele formato não for o formato data, tá bem? E ele não vai reconhecer a informação. Então, esses campos, data de nascimento, data de admissão, são obrigatórios. A data de demissão, ela se torna obrigatória, o preenchimento, quando eu coloco o motivo da demissão. E o motivo da demissão, o sistema só comporta esses motivos que estão aqui no combo, que estou projetando aqui, ó, que eu estou passando aqui o meu mouse em cima. Se eu colocar qualquer outro motivo que não seja esse que está escrito aqui, o sistema vai considerar? Vai, ele vai considerar como outros. Então, se eu colocar lá falecimento, não tem motivo aqui falecimento, tá bem?
Então, ele vai considerar aquilo como outros e vai importar seus dados normalmente, desde que tenha a data de demissão escrita. Se eu colocar só motivo de demissão e não colocar a data, o sistema vai informar que tem um erro. Se eu colocar a data de demissão e não colocar o motivo, a mesma coisa. Cláudia, eu deixei na minha planilha um funcionário que eu já tinha demitido no sistema, e agora ele continuou na minha planilha. O sistema vai dizer que não é possível demitir a pessoa 2 vezes. Ele vai dizer, essa pessoa já está inativa, tá bem? E ele não vai aceitar cadastrar novamente o funcionário, né, com data de motivo de desligamento. Ele não aceita, ele vai dizer que tem um erro ali na linha e não vai fazer a importação daquela informação, porque você já tinha feito o desligamento dessa pessoa. Ele não vai inativar 2 vezes, tá bem? E também não vai reativar. Eu me enganei. Não era para inativar esse funcionário e eu inativei. Aí tem que abrir chamado, explicar os motivos, o que aconteceu, e aí sim a gente vai tratar essa informação, tá bem? Seguindo um pouquinho mais aqui. Pessoal, se tiver dúvidas nas explicações que eu estou dando, eu vou pedir para vocês ir lá no Reações do Zoom, levanta a sua mão, ou escreve lá no chat, a Beth está monitorando o chat, ela está aqui lendo as mensagens de vocês, ela vai me passando as dúvidas de vocês, ela está aqui do meu ladinho, cada vez que tem uma dúvida, ela fala assim, Cláudia, tem dúvida, e aí eu vou esclarecendo as dúvidas de vocês, tá bom? A Beth está louca para falar um oi para vocês, ela não está se contendo aqui do meu lado. Pode falar, Beth. Eu ponho o meu... Oi, gente, essa professora Cláudia é uma figurinha. Bom dia, vi um monte de rostinho que eu tô com muita saudade, uma alegria grande ver vocês aqui, viu? Um carinho e um abraço muito especial para todos vocês. Nós estamos aqui juntas, eu, Cláudia, Daniela, para passar essas informações para vocês. E nós vamos assessorando a Cláudia aqui pelo chat e dando a oportunidade também de vocês colocarem as perguntas de vocês. Um grande beijo carinhoso aí em todos vocês. Obrigada, Beth. Então, pessoal, se for ter dúvida, não espere eu passar para o próximo slide, não. Se já tiver dúvida aqui, Cláudia, eu não estou entendendo o que você está explicando aí. Pode levantar a mão, e aí você, quando levanta a mão ali na reação, você vem para minha primeira coluna aqui, eu já vejo você que está com a mãozinha levantada. Ou então escreve lá no chat, a Beth vai me passando as questões. Se não tem pergunta, eu vou seguir aqui. Algumas pessoas preferem deixar suas perguntas para o final, não tem problema também, nós vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês. Hoje está grátis o esclarecimento de dúvidas, né? Nós estamos na promoção, né? Não tem aí cobrança de dúvidas hoje. Outro dia eu não sei, mas hoje tá de graça. Aproveita para tirar as dúvidas, né? E de vocês aí. Então vamos seguir um pouquinho mais aqui. Então, o próximo slide aqui, eu estou mostrando para vocês, pessoal, tudo que contém a planilha de importação, e lembrando que essas mesmas informações também vão ser, estão igualzinhas com o TXT. Hoje não tem diferenciação de coluna entre TXT e XLS, tá bem? Todos os campos aqui, eles devem ser preenchidos, né, seguindo as orientações do que tem que ter no campo. Então, aqui, nessa próxima etapa, nós temos a coluna de salário. Muitas instituições perguntam aqui para mim se salário, né, ele deve constar na planilha de importação. Não é obrigatório. Por que salário consta aqui? Quando nós criamos todo esse processo, muitas instituições nos pediram para manter o salário, para que eles pudessem consultar na hora de fazer uma seleção de pessoal, né? E então foi mantido o salário para aquelas instituições que necessitam consultar esse campo. Lembrando que cadastro, só quem visualiza o cadastro é o RH. Então, se não tem nenhum outro profissional que vai visualizar o cadastro, a não ser que você dê um perfil de recursos humanos para ele. Tá bem? Então, posso deixar esse campo em branco. Cláudia, eu preciso colocar 00? Não precisa colocar nada. Se você deixar esse campo em branco, o sistema não vai impedir a importação dos dados. Número de registro, CPF.
são dados fundamentais dentro do sistema GCPEC. Por quê? Número de registro e CPF, ele é o que é utilizado para reconhecer quem é esta pessoa e associar ela ao cargo certo, à unidade certa, tudo certinho. Então, por isso que às vezes vocês iam fazer a importação e aparecia lá, né? Linha errada. Por que a linha estava errada muitas vezes? Você ia lá, conferia, tinha o PEC. Você ia lá, conferia, estava tudo certo, as informações daquela pessoa. Mas o número do registro, você conferiu o número de registro e é o mesmo. Só que na folha de pagamento estava com 3 zeros na frente e no sistema GCPEC está sem os zeros. Então, o sistema reconhece 0 na frente, 0 atrás. Para isso, eu preciso ter a formatação correta da planilha. A mesma coisa o CPF. O CPF, ele vai considerar os zeros, né? E se na hora de eu puxar as informações da folha, coloquei para o Excel, e o Excel anulou o 0 da frente, quando você importa para o sistema GCPEC, ele vai dizer que aquele usuário já existe. Por quê? Ele vai comparar com o número de registro. Então, por isso que é importantíssimo, na hora de você puxar as informações da folha de pagamento para a planilha de Excel, você formatar para que ele não coma os zerinhos da frente do CPF. Cláudia, na minha folha de pagamento, o CPF está com ponto, está com vírgula, está com traço, está com bolinha. Quando eu puxo, ele vai trazer com traço, ponto, bolinha. Na hora que ele transportar para o sistema GCPEC, ele vai tirar pontinho, bolinha, tudo e vai considerar só os números, tá bem? Então, agora nós fizemos essa melhoria, que ele não dá mais, por exemplo, erro por conta de estar diferente a formatação do CPF. Nós tivemos inúmeros clientes com problemas em relação a isso, né? Que ele colocou com ponto e tracinho. Aí, na planilha, ele colocou sem ponto e sem tracinho. E aí, o sistema não reconhecia porque estava faltando o ponto e o tracinho. Então, agora ele trata a informação e só considera os números. Bem? Lembrando, o CPF tem que ter o 0 na frente, se tiver 0 na frente. Cuidado na hora de fazer transpor esses dados para a planilha em Excel. Outra coisa, cargo e unidade, eles devem ser escritos igualzinho está na folha de pagamento. Então, muitos chamados que a gente recebe é assim, eu já inseri o cargo lá no sistema, já inseri o PEC. E mesmo assim o sistema não está reconhecendo. Então, a pessoa foi lá, inseriu manualmente o PEC, escreveu supervisor de RH. Na hora que ele foi buscar as informações da folha de pagamento, está escrito supervisor de recursos humanos, e não supervisor de RH. Aí o pessoal fala para a gente, mas eu inseri o supervisor de RH, o PEC está lá. E a gente vai ver, realmente o PEC está lá. Só que o sistema não reconhece, porque na tua folha de pagamento está escrito recursos humanos e não RH. Então, você tem que colocar a informação certinha, igualzinho. Senão, ele não vai encontrar aquela informação no sistema. A mesma coisa é a unidade. Essa unidade, ela foi determinada no início da consultoria. Muitos hospitais optaram por colocar a unidade o nome hospital, né? Os adventistas, todos têm a unidade chamada hospital, todos, a grande maioria tem a unidade chamada hospital, exceto as uniões, óbvio, né? Exceto as associações, óbvio, mas os hospitais, a unidade chama hospital. E aí tem hospital que tem outras unidades, né? Que nem o Hospital Silvestre, então ele tem lá tem hospital e tem lá Botafogo, uma série de outras unidades. A unidade é o CNPJ, né? São os desdobramentos dessa instituição, não é centro de custo, né? Então, às vezes eu tenho lá o plano de saúde, o ambulatório e o hospital. Eu quero ver as informações só do plano de saúde, que é diferente das informações lá do ambulatório, que é diferente do hospital. Então, são 3 unidades de negócios diferentes, tá bem? E aí eu tenho o centro de custo. O centro de custo é o setor, né, que está aquela pessoa vinculada dentro lá da minha folha de pagamento. É outra coisa também que dá um enrosco lascado. Mudou lá o centro de custo na contabilidade, a contabilidade não informou o RH que tinha um novo centro de custo. Aí vai fazer a atualização e aí não encontra o PEC. Não encontra o PEC porque não inseriu o centro de custo, não inseriu aquela informação dentro do sistema GCPEC. Então, o sistema, para você importar funcionário, eu preciso ter o PEC. E o PEC é composto da unidade, cargo, unidade e centro de custo.
Se eu não tiver esse PEC, o sistema vai avisar, PEC inválido, né? Mas, Cláudia, é incoerente esse negócio, eu tenho um PEC tudo igual aqui, meus enfermeiros, né, meus contadores, tudo tem o mesmo conteúdo do PEC, mas cada um está num centro de custo diferente. Eu preciso inserir os PECs para centros de custos diferentes? Sim, porque o sistema entende, né, que cada uma dessa composição, unidade, centro de custo e cargo, o sistema não sabe que os conteúdos são iguais, tá bem? Ele não tem como saber. E eu tenho uma série de instituições que, embora o nome do cargo seja o mesmo, os conteúdos são diferentes. Então, por isso que o sistema foi parametrizado dessa forma. E eu preciso, sim, colocar um PEC para cada centro de custo que eu tiver, mesmo que o conteúdo seja igualzinho. Tá bem? Seguindo aqui. Escolaridade. Por que essa informação está lá no sistema GCPEC? Então, quando eu insiro as escolaridades seguindo esses combos, o sistema vai manter essa informação lá no prontuário do colaborador e o líder, quando for fazer a avaliação de desempenho, ele tem condições de consultar a escolaridade para atribuir a nota lá na competência técnica, né? Então, isso facilita todo o processo também de avaliação de desempenho. Cláudia, mas eu não tenho essa informação na minha folha de pagamento. Se eu deixar isso em branco, o sistema vai fazer a importação? Vai fazer a importação normalmente, só que esse campo vai ficar lá em branco, ou se você colocar alguma informação diferente do que está escrito no campo, ele também não vai reconhecer a informação e vai deixar em branco. Jornada, hora de início e hora fim não são campos obrigatórios dentro do sistema GCPEC, e quando eu preencho essas informações, elas vêm preenchidas lá na minha requisição de pessoal. Então, essas informações, elas são importantes para o módulo de desempenho, por isso, para o módulo de seleção, perdão, por isso que elas estão aí. Cláudia, eu não tenho essa informação organizada na minha folha de pagamento. Se eu deixar em branco, a importação de planilha acontecerá normalmente? Sim, vai acontecer normalmente. Os dados vão ficar em branco lá no cadastro do colaborador, mas não será impedido o processo de importação da planilha. E também não vai ser informado erro. Tudo que é campo que não é obrigatório, pessoal, se estiver em branco, o sistema não vai informar erro. A mesma coisa a escolaridade. Se eu não preencher, ele não vai falar escolaridade não preenchida. Ah, hora de início, jornada não preenchida. Não, ele não vai simplesmente informar nada e vai considerar os campos obrigatórios. Agora, se os campos obrigatórios tiver alguma inconsistência, aí sim o sistema vai informar. Cláudia, mas e-mail informa erro agora, né? O e-mail vai informar erro se ele estiver na formatação errada. Então, se você preencheu o e-mail de um líder ali na planilha e faltou o arroba, ele vai dizer que aquela informação está errada. Faltou o .com.br ou .com.pe ou .org, ele também vai avisar que está errada aquela formatação, tá bem? Mas ele não vai impedir de você importar as informações. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido ou faltou alguma informação, por favor, perguntem. A Beth está respondendo algumas coisas aí no chat. Então, o pessoal foi fazendo pergunta, o que a Beth conseguiu responder, ela já está respondendo, tá bem? Ela só vai trazer para mim aquilo que realmente eu preciso dar de informação aí no geral. Então, se tem alguma dúvida, coloca no chat, ou então traz aqui para mim. A próxima etapa, desculpa, pulei aqui. Não, já estou na última etapa. Então, a última parte do formulário agora é uma novidade. Nós temos agora a possibilidade de fazer a atualização dos afastados através da planilha de importação de dados. E também por TXT, tá bem? Tanto faz TXT ou planilha, eu consigo hoje fazer a atualização dos afastamentos. Para que isso aconteça, para que o sistema reconheça esse afastamento como válido, eu preencho a data de início e o motivo do afastamento, tá bem? Só a data de início e o motivo do afastamento. Quando eu quiser que a pessoa retorne do afastamento, eu vou preencher data de início, data de retorno do afastamento e o motivo do afastamento. Preencho tudo isso e a pessoa retorna do afastamento.
o sistema não aceita a data futura. Então, se eu preencher data de início, data de retorno e motivo, o sistema vai dizer que isso não foi atualizado, não foi importado, porque a data de término está preenchida. Então, para ele reconhecer esse afastamento, eu vou preencher só a data de início do afastamento e motivo do afastamento. Cláudia, ele afastou e retornou no mesmo mês. Se essa informação estiver preenchida dentro daquele mês, né? Eu estou atualizando o sistema do GCPEC no início de novembro, as informações são referentes a outubro, e eu preenchi data de início do afastamento, data de término, motivo, né, do mês anterior à minha atualização. Ele vai considerar porque a pessoa já voltou, não é data futura. E esse histórico fica lá dentro do sistema GCPEC como histórico de afastamento, tá bem? Então, pessoal, é isso, né? Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tenham, que seja particularidades da instituição de vocês, Cláudia, aqui nós temos uma particularidade e eu preciso conversar com o consultor para esclarecer essa particularidade da minha instituição. E aí sim, entre em contato com o seu consultor e o seu consultor vai te orientar com essas particularidades, tá bem? A máscara da planilha é exatamente essa que eu estou mostrando para vocês e que vocês receberam lá no chat do grupo do GCPEC Novidades e também receberam por e-mail, muitos de vocês. Quem não recebeu essa planilha, é só pedir para o consultor envia para você bonitinho, mas a planilha de importação é essa que eu estou projetando aqui. Obviamente, sem esses conteúdos aqui do que pode e o que não pode na planilha. Isso foi nas explicações de como preencher a planilha. Então, nós mandamos a máscara e como preencher a planilha para vocês. Deixa eu parar um pouquinho de projetar aqui, para poder esclarecer as dúvidas de vocês a respeito do sistema. Beth, tem alguma dúvida que você queira me passar ou você já esclareceu? Perfeito. Vocês estão tão calados, ou eu fui muito assertiva na minha explicação, ou ninguém entendeu nada mesmo, resolveu ficar calado, né? Tô brincando. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Bom te ver, Elton. Você disse que não ia me ver hoje, veio aqui ver a gente. Fiquei muito feliz de você ter vindo ver a gente aqui, viu? Muito bom. Estou feliz de ver todos vocês. Aliás, eu estou vendo as fotinhos, né, da família, estou vendo o pessoal de máscara, né? Quem puder abrir a câmera é muito legal. E também, pessoal, coloca lá no chat quem está participando e de qual instituição. E se tiver qualquer dúvida, pode abrir o microfone, que eu estou aqui pronta para esclarecimento de dúvidas de vocês. Faz pergunta fácil, hein, gente? Tudo bem, vai lá. Pode fazer perguntas. Bom dia. Bom dia, quem está falando? Hospital Flávia, eu sou coordenadora da administração de pessoal aqui do Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Tudo bem? Bem-vinda. Muito bom Obrigada. Te conhecer. Prazer. Eu só fiquei numa dúvida na questão do afastamento, quando você falou que ele não aceita data futura. Por exemplo, o meu funcionário já pegou os 15 dias de atestado dele, né, que a empresa paga, e depois ele vai ser afastado pelo INSS. Então, ele entrou de afastamento, por exemplo, dia 15 de outubro, e aí eu não tenho data de retorno dele ainda, eu deixo essa data em branco. É isso? Isso mesmo, e aí, perfeito. Eu já tenho, se ele entrou e voltou dentro do mesmo mês, se eu tiver, por exemplo, lá no dia 25, e o retorno dele foi lá no dia 15, 17, isso eu consigo colocar. É isso? Sim, sempre que eu estiver atualizando, né? Posterior à data de retorno do afastamento. Então, por exemplo, normalmente a gente recomenda, Flávia, que sempre faça atualização após fechamento de folha. Então, fechei folha, eu atualizo os dados, tá bem? Então, tudo que é passado, eu já atualizo, tá? Okay. É isso. Tá bom, muito obrigada. Imagina, Flávia, fica à vontade. Se tiver mais perguntas, estou à disposição. Pode falar, Elton. Bom dia, Beth, Cláudia, aos demais amigos. Eu fiquei com uma dúvida no seguinte, eu tenho cargos aqui, por exemplo, secretária. Lá na folha de pagamento está tudo como cargo secretário executivo. Só que em alguns casos foi criado o PEC específico, secretária de administração, secretária de departamento de jovens, secretária de departamento escola sabatina.
porque as atividades são bem distintas. Uma vez que eu subi esse arquivo da planilha com os dados do APS, virá com a função todos de secretária unicamente, porque assim elas foram registradas. Isso vai ocasionar de apagar esse cargo no GCPEC e desvincular os PECs que estão hoje alinhados ali? Sim. Elton, a gente entende isso, né, quando tem essas diferenciações aí que foram feitas manualmente, né, como cargos divergentes. Então, a gente não aconselha colocar isso no TXT, porque o TXT vai trazer a tua informação do jeitinho que está na folha, tá bem? Então, é mais fácil você utilizar a planilha, porque planilha você manipula. Então, eu vou lá e coloco o nome do cargo que eu quiser, do jeitinho que está na folha, do jeitinho que eu coloquei no sistema GCPEC. Agora, se eu trouxer do APS, ele vai alterar isso no sistema GCPEC, tá? Ele vai reconhecer lá que tem a secretária executiva e ele vai alterar. Se eu não colocar o PEC de secretária executiva, então vou ensinar um gato. Tô brincando. Então, assim, se eu não coloquei, ó, eu ensinando coisa errada para vocês, né? A professora Beth está rindo aqui do meu lado, tá, Cláudia, me ensinando coisa errada. Então, é assim, se eu não coloquei essa informação lá no meu GCPEC, então eu não inseri lá o PEC de secretária executiva, porque todas elas têm um nome diferente lá, tudo bem? O que vai acontecer? A informação não vai ser atualizada e também não vai modificar o que está lá. Tá bem? Ele não vai atualizar, porque ele não vai encontrar esse PEC, ele vai dizer PEC não existente. E ele também não vai atualizar. Então, é sempre da folha de pagamento para o sistema GCPEC. Qualquer coisa que eu tiver divergente, não adianta você usar TXT, porque ele não vai reconhecer. Ele vai mudar tudo que está lá, tá? Então, lá no APS já fala com... Ó, eu também vou ensinar a coisa errada. De novo, brincando, fala com o Carlos lá, pede para ele colocar lá um campinho assim, cargos divergentes. Aí, de repente, vocês conseguem colocar lá no TXT. Tá bom? Ó, eu ensinando coisa errada. Vocês não ouviram isso? Cadê o Carlos? O Carlos está aqui? Não, o Carlos não está aqui. Vocês não ouviram isso, estou brincando. Ele já participou, tá bem, pessoal? E nós orientamos ele a respeito do TXT. Por isso que eu estou brincando com vocês, porque ele já participou, tá? E ele está organizando já o TXT para ficar tudo certinho, tá bom? A Beth quer colocar uma informação aqui importante. Deixa eu colocar mudo aqui para a Beth poder falar com vocês. Não, é só para eu dizer que o Carlos é o Carlos Filiu do IATEC, que estava conosco na primeira turma, e aí ele já tem aí uma responsabilidade de reorganizar o arquivo TXT das instituições adventistas que utilizam lá os dados através do sistema APS, tá bom? Era só isso. Perfeito. Obrigada, Beth, pelo complemento. Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Eu estou brincando um pouquinho com vocês, mas é que a gente precisa realmente estar muito claro isso, né, de que é sempre da folha de pagamento para o sistema GCPEC. Se eu faço atualização no sistema GCPEC e não atualizo no meu sistema de folha, quando eu faço as importações, ele vai modificar as informações que estão lá, tá bem? Inclusive e-mail. Então, uma coisa que eu sempre peço para vocês tomarem cuidado é que se informou, fez informação manual dentro do sistema GCPEC, tem que atualizar na tua folha de pagamento, porque senão você vai importar os dados, ele vai apagar e você vai brigar com a gente aqui, vai ficar bravo com a gente, né? Porque ele apaga mesmo, tá bom? Porque ele entende que é daqui, da folha para cá, e não ao contrário, tá bem? Outras perguntas que vocês queiram fazer. Eu vou olhar aqui o chat também, tô também olhando o chat, né? É assim, o pessoal está me perguntando se eu tenho que comparar o tempo todo os dados que estão no GCPEC com a minha folha de pagamento. Não é isso. Então, assim, quando eu faço a minha atualização mensal, então eu estou lá atualizando os meus dados da folha de pagamento. Então, o que eu atualizo no sistema GCPEC? O que eu preciso atualizar? As movimentações de pessoal, admissão, demissão, mudança de centro de custo, cargo, unidade, isso são informações, afastamentos, isso são informações que eu preciso atualizar mensalmente dentro do sistema GCPEC. Se não houve movimentação nos demais colaboradores, eu não preciso trazer essas informações para a planilha de importação,
Ai, Cláudia, mas aí eu vou ter que olhar um por um dos colaboradores, como é que eu vou saber isso? Então, eu trago tudo, vou trazer tudo, e quando eu importar, o que tiver diferente agora na planilha, Davi, ele vai informar como erro, que não era o que acontecia antes, e que você tinha um trabalho muito grande de ficar olhando qual era linha a linha, o que que deu erro. Hoje não vai acontecer mais isso, tá bem? É para você ficar feliz. Então, quando você importar, se tiver alguma informação equivocada, ele vai dizer exatamente o que está faltando. Ó, faltou CPF. A planilha está desconfigurada. Então, não foi importada porque foi colocada as colunas nos lugares errados, né? Tá número... Aí o pessoal já está dizendo, ó, glória aqui para mim. É isso mesmo, é para agradecer, porque é uma glória mesmo. Eu também fazia esse tratamento de dados, tá bem? Então, cada vez que vocês me mandavam a planilha e falavam para mim, não estou achando erro, nós aqui também íamos procurar os erros. Então, quando você fala isso para mim, eu também digo a mesma coisa, ô glória, né? Agora a gente colocou todas as informações de erro e também é uma bênção para a gente aqui também, quando a gente vai ajudar vocês, né? Então, agora vai informar tudo, tá bem? Tudinho. Até as besteiras que a gente faz, ele forma também, né? Ele vai dizer, a planilha não foi importada porque está desconfigurada. Não faça isso, está desconfigurada. Ou tem linhas em lugares equivocados, ele vai avisar você, não foi importada a data porque a data está com a formatação errada. Então, todas as informações, ele será notificado para que você possa fazer a correção, né? Tem uma pergunta aqui, deixa eu só ver qual é a pergunta para esclarecimento. Só um minutinho, pessoal. Beth está me passando uma informação aqui, só um minutinho. Vi, eu vou te mostrar uma coisa que você vai adorar. A Beth vai mostrar aqui a sua planilha importada. Olha só. E ela vai mostrar as mensagens de erro aqui. A Beth já está colocando. Eu vou só fechar meu microfone para que ela possa explicar para você. Meu nome? Davi. Davi. Davi dá uma felicidade. A gente, primeiro eu quero, né, pedir licença e agradecer tudo junto ali ao mesmo tempo. Eu vou usar a tua planilha, embora não tenha nenhum dado pessoal, mas é para você ver que, né, a tua alegria faz todo sentido. Agora, como a professora Cláudia acabou de dizer, seja importação por TXT ou por planilha, o sistema vai mostrar lá na paginazinha de importação. Então, eu peguei aqui o arquivo de vocês mesmo, de Belém, que hoje nosso apoio aqui fez a importação. E aí, ó, o sistema já está mostrando o número da linha e qual é o problema. Ó, na linha 2, o campo hora início e hora final está fora do padrão. Ou na linha 13, o funcionário está com o número de registro igual ao de outro funcionário. Então, essas informações, agora você consegue saber, né, além de tudo aquilo que a Cláudia falou, de não demorar mais, as respostas agora elas são instantâneas, você tem a tratativa do erro de uma forma mais tranquila, porque você sabe exatamente qual é a linha que deu o problema. E aí eu não podia perder a oportunidade, já que você fez esse comentário aí, de já poder compartilhar e mostrar para você, na hora, o que está acontecendo agora, tá bom? Interessante, Obrigada, Beth, mostrar aí como era, né? No dia 14 de setembro, tem a lista com todas as linhas, mas sem os motivos. Essa é a diferença que dá para ver bem aí na planilha, no log Excelente. de votação. Excelente, Dani, obrigada. Então, o que a Dani está nos dizendo é assim, ó, nesse arquivo que foi importado, né, no dia 14, tinha uma série de linhas, ó, todo esse monte de linha, esse monte de número aqui são as linhas que não foram importadas. Mas aí, para o usuário saber, o que a Cláudia falou, é então, tratativa da planilha, né? A gente tinha que entrar no arquivo novamente, olhar a linha e ir identificando qual era o problema. A grande diferença, o grande ganho, né? O grande salto de qualidade que a gente teve ao longo desse período que nós estávamos tratando essas atualizações da importação, é exatamente para poder chegar nisso aqui, para facilitar a vida de cada um de vocês, que é dar o nome da linha, o número da linha e o nome, qual é o problema, onde é que você
Vocês vão ver aqui, de repente, a falta do PEC, ou o centro de custo incorreto, ou, enfim, exatamente qual é o problema, qual é a linha e qual é o problema que o arquivo está tratando, tá bom? Está reportando. Pessoal, todos os chamados que estavam em andamento e que tratam de importação foram respondidos hoje. Nossa equipe já fez a importação dentro desse novo modelo e a gente já respondeu para vocês, tá? A diferença, e que está escrito lá na resposta do chamado, é que a gente não tinha, no arquivo original de vocês, não tem as colunas de afastamento. Então, para a gente poder fazer a importação, a gente inseriu as colunas de afastamento, e é por isso que está mostrando aí os dados. Beth, se você puder compartilhar a tela novamente, você vai ver no exemplo do próprio AB, essa situação. Então, você vai ver aí que nós temos duas importações. A primeira está dizendo justamente, nas 9h20 da manhã, a anterior, a quantidade de colunas, 28, é inferior ou superior a 29. Por quê? Porque a gente fez a importação do jeitinho que você mandou para a gente, Davi. E aí não tinha as colunas relativas a afastamento. Então, quando vocês forem agora utilizar a mesma planilha para atualizar e corrigir os erros, não esqueçam que vocês precisam inserir as colunas de afastamento. São 3 colunas lá, data de início, final e motivo. E aí foi o que a gente fez e importamos de novo, e aí sim apareceram todos os resultados de cada linha, tá bom? Bom dia a todos. O único problema é que toda vez que eu mando a planilha de importação, ele não apresenta esses erros. Eu mandei no dia 14, acredito, essa planilha, mas não apareceu no dia seguinte esses erros identificando. Oi, Davi, né? Davi, essa atualização, a partir de agora, você já vai conseguir enxergar. Você não via antes, o primeiro motivo é o que a Daniela acabou de colocar. A sua planilha ainda faltava o ajuste desses arquivos novos que nós enviamos esses dias. Então, nossa sugestão, nossa recomendação agora é que você atualize a tua planilha, insira lá as coluninhas que estão faltando e faça... Layout novo, já usa layout novo. Ah lá, a Cláudia está me dizendo para você usar o layout novo, que no layout novo, a partir de agora, isso vai acontecer, tá bem? Você tem razão, até o dia 14 não estava acontecendo, mas agora já está. E o exemplo disso é essa importação que nós fizemos hoje de manhã, e aí aproveitamos para usar o teu próprio hospital aqui como exemplo da importação que nós fizemos. Então, essa importação de planilhas, pessoal, já está válida já desde hoje. Então, Cláudia, hoje mesmo eu quero já fazer uma importação de dados, atualizar os meus dados. Eu já posso, usando o novo layout? Pode. Você já pode fazer isso. Esses erros que deram aqui, campo de hora, fim, hora padrão, impede a atualização dos demais dados que constam na planilha? Não. Então, se tem lá atualização de cargo, centro de custo, nessa mesma linha de erro, ele vai atualizar as informações que estão lá, né? Ele vai atualizando, mas essas informações de campo hora, de início, fim, fora do padrão, isso ele não atualizou. Tá bem? Gisele tem uma dúvida. Pode falar, Gisele. Estou vendo essa mãozinha levantada. Tudo bem, Olá, tudo bem. Eu só queria confirmar uma dúvida. Nós temos uma situação assim, nós fizemos uma reatualização das nomenclaturas dos nossos cargos. Então, por exemplo, antes era cor de, né, ponto, e agora vai virar todo mundo coordenação, né? Talvez a gente já está fazendo tudo isso no novo layout. Quando eu fizer essa importação, eu estou sobrepondo a importação anterior, pelo que eu entendi que você estava comentando. Eu perco isso? Eu perco o meu passado, meu histórico passado? É assim, olha, se eu estou mudando a nomenclatura de cargo, o que vai acontecer, Gisele? Na hora que você importar a sua planilha, ele não vai atualizar o nome do cargo que está lá.
tá bem? Eu teria que atualizar na minha PEC primeiro. Isso, exatamente. Eu tenho que atualizar as nomenclaturas na PEC para ele poder reconhecer as informações, tá bem? E então, você aí, tá falando assim, o Gisele, no histórico... PEC, Só um você pouquinho. tem as versões anteriores. Você não Tá. perde esse histórico, tá? Tá. Se você A minha mexer no preocupação... conteúdo do PEC e quiser resgatar como é que era esse PEC antes da Vou alteração, lá na você versão. tem isso lá no cadastro de PEC. Tá, e aí, Dani, deixa eu só confirmar. Então, por exemplo, assim, olha, se hipoteticamente eu já tivesse feito a avaliação com o meu gestor na minha nomenclatura anterior, e agora eu estou trocando para a minha nomenclatura atual, esse histórico também vai ficar lá. O que você está chamando de histórico? Se eu pegar o relatório de avaliação dessa pessoa, vai estar constando o cargo que ela estava quando ela foi avaliada. Ah, ok. Ou seja, a nomenclatura anterior ou o cargo anterior. Tá? Então, isso não é alterado. Tá, então deixa eu fazer um segundo questionamento também, pensando alguma coisa parecida. Como nós temos 4 unidades aqui dentro, se eventualmente eu estava cadastrada num CNPJ, e depois eu fui alterado para um outro CNPJ, então estava aqui na unidade de atendimento de Covid e vim aqui para Santa Casa. Como é que eu fico com esse meu histórico? Ele se mantém, mas aí eu estou fazendo mais de uma alteração, né? Eu estou fazendo, inclusive, a alteração da unidade, né? Que é o CNPJ. Isso, aí você imagina que você vai fazer essa alteração na folha, e quando você fizer a importação, esse funcionário vai ser alterado na unidade, no PEC que ele está, né? Desde que exista esse PEC lá, então, por exemplo, eu estou alterando ele, o cargo dele é, sei lá, secretário da recepcionista, recepção de ambulatório. Aí estou trocando ele para ser, agora não é mais no ambulatório, é da central de atendimento. Do hospital. Uhum. Tem que ter esse PEC lá, tem que ter lá algum cargo, algum PEC chamado recepcionista, recepção, central de atendimento, porque senão, quando você colocar isso na planilha, o sistema não vai achar isso lá, vai dizer, ó, esse PEC não existe. Eu estava só com o receio, de repente a gente está fazendo essas mudanças, e aí o meu histórico, ele também sofrer algum tipo de alteração, sabe? Uhum. Mas não, acho que ficou claro que ele vai ficar lá, ele acompanha. Gisele, tudo que você já fez no sistema feedback, plano de ação, avaliação de desempenho, tudo que é relativo àquele colaborador, o histórico é mantido, mesmo que ele mude de cargo, mesmo que ele mude de centro de custo, que ele mude de superior, você consegue rastrear aquelas informações pelo nome do colaborador, e ele vai mantendo todo o passado desse colaborador dentro do sistema, tá bom? E a mesma coisa é o PEC, então, eu mudei a nomenclatura daquele cargo, né? Tá, tudo bem, mudei a nomenclatura, mas eu tenho as versões anteriores que são mantidas ali para que você possa fazer a consulta das versões anteriores daquele PEC, tá bem? Então, o seu histórico não perde. E, inclusive, quando vocês fazem atualizações de dados dos colaboradores, seja por planilha ou por TXT, quando você consulta o cadastro colaborador, todas as mudanças que ele passou dentro da instituição, vai montando um histórico de alterações. Ele mudou de líder, ele mudou de setor, ele mudou de centro de custo. Todas essas informações estão contidas lá no cadastro, e esse histórico não é perdido, tá bom? Tá. E, Cláudia, aí só, então, eu acho que também até para eu tirar minha última dúvida seria, então é sempre mais fácil fazer a atualização pela planilha e não entrar no sistema e fazer alguma alteração manual. Olha, toda atualização do sistema, a gente recomenda que seja feita por importação de dados. Tá. Quando eu vou falar de atualização manual, então, por exemplo, vou te dar um exemplo de atualização manual. De superior, é uma informação que não está na planilha. Então, se eu precisar alterar um superior, eu vou conseguir ir lá e alterar um superior sem problema nenhum, tá bem? Isso eu vou fazer manualmente. Eu quero lançar lá uma informação da escolaridade da pessoa, vou lá e lanço manualmente. Tudo que eu fizer manual, se eu não fizer a atualização igual o que está lá na planilha, quando eu fizer a importação para o sistema, ele vai modificar aquela informação,
Porque é da folha para o sistema e não do sistema para a folha. Então, por isso que a gente fala, toma cuidado. Coloquei um e-mail lá nos líderes, cadastrei, tive um trabalho danado de fazer esse cadastramento manual e não fiz na folha. Quando você atualizar, ele vai apagar todos os bendes dos e-mails e vocês vão ficar bravos com a gente, né? Porque ele não faz o sentido inverso, né? Eu não atualizo a folha de pagamento com o sistema GCP, que é o contrário. Então, a gente sempre aconselha a utilizar as planilhas de importação, tá bom, Gisele? Mas, por exemplo, o superior não está na planilha de importação. Então, se eu fizer alterações de superior manualmente, isso não vai ser apagado quando eu fizer a importação por planilha da atualização de funcionários, tá bem? Mesmo que se eu fiz, peguei lá a Gisele, coloquei o nome da Cláudia como minha supervisora, na planilha estava em branco, não tinha a princípio nenhum nome, quando ele importar, ele não vai apagar? Ó, se eu estiver usando a planilha de importação de superior, aí é outra coisa, tá bem? Tá. Então, o sistema Tá. GCPEC, nós temos 4 planilhas de atualização, Tá. né? Essa que nós fizemos toda a reparametrização, que eu estou apresentando hoje para vocês, e que vocês utilizam para fazer a atualização de movimentação de pessoal. Tá. Aí nós temos a planilha de superior, que lá tem o nome da pessoa, o código, o nome do líder e o código, tá bem? Quando eu for fazer essa atualização, se eu deixar em branco o nome do líder, ele vai acusar erro na linha, ele vai falar, não tem líder ali para você atualizar, né? Ele não atualiza nada. A planilha de superior tem outro processo de atualização, tá bem? A de centro de custo, a mesma coisa. Então, aqui nós estamos falando da planilha que faz a atualização dos funcionários mensalmente. Mas nós temos mais 4 planilhas aí que são utilizadas, mais 3, né? Que é a de PEC, de centro de custo e a de superior, que é utilizada para atualizar os demais dados do sistema. Aqui é aquela que a gente tem que atualizar mensalmente, porque movimenta pessoas, tá bem? Ok? Esclareceu, Sim. Gisele? Obrigada. Uhum. De nada, imagina. Pessoal, alguém mais tem perguntas? Senão eu vou partir aqui para a finalização da nossa apresentação com a Daniela. Ainda temos um tempinho para perguntas, para dúvidas. Tem algumas pessoas que estão participando como ouvinte, não se preocupe, é bom que você esteja aqui, depois pode voltar à tarde com a gente, se ficou dúvida ainda, não tem problema nenhum. Alguém tem mais dúvidas? Tranquilo? Muito bem. Então, eu vou passar a palavra para a Daniela. Você quer projetar aí, Daniela, ou quer que eu projeto aqui? Não, pode projetar, Cláudia. Tá bem, então vou colocar aqui, mas estão tão comportados, né, Beth? Ninguém tem mais pergunta. Olha que beleza. Pessoal, Tá todo mundo em felicidade total, como disse o Davi aqui no chat. Tá todo mundo tão feliz que nem pergunta tem, ficou emocionado. Muito bem, estou passando aqui para a Daniela. Deixa só um minutinho, Dani, antes de você passar, a Beth quer me passar uma pergunta aqui. Só um minutinho, só um minutinho. Ah, perfeito. Pessoal, a Beth me passou aqui uma pergunta do Edivaldo, né, falando de transferência entre empresas, né, que hoje o sistema não permite essa transferência entre empresas, e aí eu vou colocar aqui os slides da Daniela, e ela vai ter condições de esclarecer essas dúvidas referente à transferência entre empresas de uma rede, tá bem? Então, a Daniela vai conseguir esclarecer a sua dúvida a partir de agora, tá bom? Maravilha. Bom, pessoal, é bem rapidinho, é só para a gente retomar alguns pontos e fazer aí um reforço para vocês sobre alguns recursos que o GCPEC tem e que a gente gostaria que as instituições utilizassem, né? Então, por exemplo, avaliação 360. Existem alguns dos nossos clientes que estão presentes aí que já estão usando da metodologia do GCPEC há algum tempo. Já fizeram várias rodadas de avaliação. Então, é um momento, e a gente sugere que vocês levem isso para discussão em comitê e com a diretoria, que talvez seja um momento de começar a avançar, talvez, para uma avaliação 360,
não de todo mundo, obviamente, mas pelo menos ali da diretoria, gerências, enfim, porque é uma modalidade bastante interessante, que abre uma perspectiva diferente, e até então, o GCPEC, ele trazia a 360 apenas como sorteio dos respondentes, né? O sistema mesmo sorteava e isso era anônimo. Continua tendo essa possibilidade, mas a gente também desenvolveu a forma customizada, ou seja, o RH pode agora escolher quem ele quer que seja avaliador daquela pessoa, tanto como par, como subordinado, como até uma outra pessoa qualquer. Então, fica aí a dica para que vocês conheçam e levem isso para a instituição de vocês como uma forma mais avançada de gestão de pessoas, especialmente das altas lideranças. A mesma coisa, clima organizacional. Agora a gente está terminando o ano, seria um bom momento para vocês começarem a discutir de realizar uma pesquisa de clima organizacional, talvez no começo do ano que vem, para levantar aí algumas informações importantes, principalmente nesse período agora pós-pandemia, né? O que vocês vão ouvir dos funcionários de vocês e como preparar a instituição para essas novas demandas que vão vir. Então, fica aí a dica, porque o sistema já tem o módulo, existe o módulo numa versão básica que é totalmente gratuito. Então, vocês podem utilizar, basta pedir informações aí para o consultor de vocês, para que vocês possam operar o sistema, tá? Também está disponível para todos vocês a matriz de performance, que é baseada no modelo Nine Inbox. A gente fez com muito carinho, está muito redondinho o processo, e a gente sugere que vocês agora, nesse final de ano, também comecem a ponderar a possibilidade de usar isso para o ano que vem. São possibilidades para você estabelecer metas para os líderes de vocês. A gente chega um momento em que não basta só a avaliação do desempenho, a gente precisa ter aí metas claras e mensuráveis para a gente cruzar isso tudo. Então, a matriz de performance, ela faz isso, ela cruza a nota da avaliação de desempenho com o cumprimento das metas, as entregas desse líder. E aí é muito legal vocês venderem isso internamente, mostrarem para o comitê, se quiserem que a gente apresente, faça uma simulação para vocês, é só pedir, a gente agenda, tá bem? Mas vamos começar 2022 aí com novas ferramentas, com uma gestão ainda mais profissional e avançada. E aí, entrando nas novidades, né, do GCPEC, a gente tem justamente essa questão aí da transferência de profissionais entre empresas da mesma rede. A gente já tinha essa demanda de alguns clientes, estamos desenvolvendo, isso já está aí em fase final de desenvolvimento, e mais um tempinho aí, breve, a gente vai ter isso no ar, tá bem? Então, logo a gente vai avisar vocês aí que são de rede, como é que isso vai funcionar. Além disso, também está subindo aí a possibilidade de que no registro de feedback vocês tenham a opção da validação de uma testemunha, né? Então, as empresas que já pediram para a gente já parametrizou para que na hora do registro do feedback apareça lá uma janela pedindo login e senha do avaliado, né? Para que ele confirme que ele estava presente no momento do feedback. Caso esse funcionário não possa ou não queira colocar o seu login e senha, vai existir um botão laranja lá agora escrito testemunha. E você vai poder, então, pedir que a testemunha coloque o seu login e senha como uma assinatura digital. Não precisa mais imprimir e pegar a assinatura física, tá bem? E tem mais um ponto, Cláudia. Passa, por favor. Cláudia? Isso, retomada do desenvolvimento do módulo treinamento. A gente teve que suspender o desenvolvimento do módulo treinamento por conta das demandas em função da LGPD, e agora nós estamos retomando. Próxima semana nós já temos algumas reuniões com alguns clientes que se dispuseram numa parceria conosco, nos dar aí algumas dicas, algumas sugestões. Então, nós vamos agora começar
com força total o desenvolvimento desse módulo, e a gente espera que na virada do ano a gente já tenha um módulo novo para apresentar a todos vocês. Aí a gente marca uma outra capacitação e ensina a todos vocês como é que vai funcionar, tá bem? Então, são essas as principais novidades e os pontos que a gente queria reforçar com vocês, para que vocês agora levem para a organização e discutam aí novas possibilidades de utilizar o GCPEC. A gente fica aqui à disposição de todos vocês e eu espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até a próxima.